Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim, versículo 1 ao 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos, como igreja, nós temos, a igreja sempre passou e ela vai continuar passando por diversas fases de dificuldades. Nós temos um pensamento de que somos intocáveis por causa de algumas passagens bíblicas que parecem sugerir isso. E aí, por causa disso, achamos que não seremos afetados por nada. E algumas pessoas dizem assim que o cristão, ele não vive em crise, ele vive em Cristo. Mas isso nunca foi real, nunca foi verdadeiro. O cristão, ele passa por crises espirituais, financeira, ministerial, social. Em qualquer área que você imaginar, nós passamos por crise. Por exemplo, o profeta Elias, quando ele vai para a caverna e fica lá sem querer sair, desejando a morte, isso é uma crise. Quando Jonas acha que é melhor morrer e não vale a pena continuar, é uma crise. A gente vai ver muitas pessoas na Bíblia desejando a morte, desejando parar, desejando partir, querendo talvez desistir de continuar fazendo alguma obra para Deus. É uma crise. Quando alguém quer abandonar o emprego por causa da perseguição e quer ficar intocado em casa, é uma crise. Cada crise em uma área diferente. Quando você procura emprego, procura e não acha, você está passando por uma crise financeira. Quando você tem uma enfermidade que procura o médico e ninguém descobre, é uma crise. Quando a pessoa amanhece o dia chorando e não sabe por que, o motivo e de onde vem, e nem marido, nem mulher, nem filho, ninguém consegue consolar, é uma crise. Tem crise emocional, crise sentimental, nós passamos por isso. Então não acredite nisso, que o cristão não passa por crise. Agora mesmo a igreja está passando por uma crise. Quando se diz que nós não podemos cultuar, é claro que não é uma perseguição contra os evangélicos, tá? Mas é uma crise. A gente gostaria de estar aqui cultuando a Deus. Estamos passando levemente por uma crise, né? E segunda-feira, aqui na cidade de Sorocaba, ela vai se apertar mais um pouco. É uma crise. Então nós passamos por várias fases na vida, fases boas e fases ruins, alegres, tristes, de vida, de morte, de decepção, de diversas formas. O que não pode nos faltar nessa hora é a nossa fé em Deus, que às vezes a crise pode nos levar à incredulidade. Quando alguém está com dificuldade de acreditar nas promessas de Deus, está passando por uma crise espiritual. Quando alguém não consegue pegar a Bíblia para ler, não consegue dobrar o joelho para orar, e está sem força para ir à igreja, está passando por crise espiritual. E isso no sentido particular, individual. E tem aquela crise, aquela coletiva que afeta toda a igreja, como agora nós estamos passando. É claro que não é só a igreja. E a igreja no passado teve momentos de dificuldades, como proibição de pregar o evangelho,
ou pessoas que falassem que Jesus Cristo era o Senhor, elas padeciam, elas sofriam perseguições quando chamava Jesus de Senhor. Até porque quem morria na cruz era o pior tipo de gente naquela época. E alguém dizer que Jesus era o Senhor da sua vida era considerado literalmente, não figuradamente, mas literalmente de louco. Por isso a palavra de Deus nos diz, Paulo falando, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o apóstolo Paulo fala, é poder, ou em outras versões, é sabedoria de Deus, a morte de Jesus, ou acreditar na morte de Jesus. Então, quando alguém falava, Jesus é o meu Senhor, eu acredito nele, naqueles dias, era considerado como louco, literalmente, porque Jesus foi morto como o pior tipo de pessoas dentro daquela cultura, porque não se crucificava qualquer pessoa que não fosse considerada pessoas de baixa índole, ou de perseguidor, ou de revolucionário contra o Império Romano. Nós lemos uma passagem aqui, onde nós podemos entender algumas coisas. No capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala que Jesus é maldito ou amaldiçoado. Então, Paulo dizendo naqueles dias, aqueles que blasfemavam falando mal de Jesus, quem assim estava falando, não estava falando impulsionado pelo Espírito de Deus, porque pelo Espírito de Deus ninguém se levantaria blasfemando contra o próprio Filho dele, porque aquele que se levantava contra o próprio Filho, o próprio Jesus disse que aquele que fosse contra ele, que não recebesse ele, assim estava agindo com o próprio Pai, porque foi o Pai que lhe enviou. Mas a outra passagem bíblica, que às vezes algumas pessoas não entendem, onde ele diz assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E como fica que algumas pessoas hoje, em nossos dias, falam que Jesus é o Senhor, e Jesus não é o Senhor dela? Muitas pessoas falam hoje que Jesus é o Senhor da sua vida, mas elas nem acreditam em Deus. Elas não nasceram de novo. A primeira parte continua servindo para todas as épocas, a segunda não. A primeira parte, ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é anátema ou maldito. Mas a segunda parte servia apenas para os dias de Paulo ou para onde a igreja é perseguida, onde a igreja é afrontada, onde não se crê no Evangelho, como em algumas regiões da China e em outros lugares chamados Janela 1040, onde está a maioria da população mundial. Ainda existe até hoje essa janela, que é um espaço imaginário. Então, naqueles dias, a igreja já era perseguida no tempo do apóstolo Paulo. Nós não sofremos como eles, sofriam naqueles dias. Então ninguém se aventuraria a dizer que Jesus era o Senhor da sua vida, se não fosse uma pessoa convertida, que tivesse disposta a morrer pelo Evangelho. Porque dizer, nos dias que Paulo escreveu essa carta, dizer Jesus é o Senhor da minha vida, estava dizendo, eu estou disposto à morte, eu estou disposto a ter o pescoço cortado, eu estou disposto a sofrer por causa desse Jesus. Então quando alguém falava assim, Jesus Cristo é meu Senhor, se essa pessoa tivesse se convertido pela manhã, poderia batizar ela à tarde, sem nenhum problema, porque ela não estaria fazendo isso se não fosse o próprio Espírito Santo tocando no seu coração. Naqueles dias, não hoje no Brasil, por exemplo, naqueles dias lá e em alguns lugares que o Evangelho sofre ainda perseguição, ninguém falaria isso por vaidade ou porque pertence a uma igreja. Ninguém. Quando alguém falava isso, você poderia ter certeza, se está dizendo que Jesus é o Senhor, é porque verdadeiramente se converteu ao Evangelho. Porque tinha perseguição pelos romanos, tinha perseguição também pelos judeus, que uma boa parte, a igreja no começo ainda está inserida dentro do judaísmo, tinha saído fora de Jerusalém, mas muito pouco ainda, certo? Então, meus irmãos, quando dizia que Jesus era o Senhor, era pelo Espírito Santo.
aí nos faz entender uma coisa. Isso poderia continuar, deveria ser, até nos dias de hoje, alguém falando que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Por quê? Dizer que Jesus é o Senhor está dizendo eu sou servo dele. A palavra cristão significa ser servo de Cristo, pertencer a Cristo e seguir a Cristo. Alguém só é cristão se pertence a Cristo, se é servo de Cristo e se segue a Cristo. Se alguém não tem essas três, não é uma só característica. Se alguém não tem essas três características, não é servo, não pertence a ele. Quem é que pertence? Aquele que se rendeu a ele e recebeu o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 9, dizendo assim para a igreja: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é, falando para a igreja, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele disse, esse tal não é dele. E se não é de Cristo, você já sabe de quem essa pessoa é. Existem só os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Não existe meio termo, não existe intermediários. Ou é servo de Deus, ou é servo de Satanás. As pessoas que eram da nação de Israel, descendentes dos judeus, falavam por ser descendente de Abraão e por ser da promessa, eles pensavam que pertencia a Deus. Em João 8,44, Jesus disse para eles, para o povo de Israel, os escolhidos de Deus, olha, os escolhidos de Deus foram chamados de filhos do diabo pelo próprio Jesus. João 8,44. Ser escolhido de Deus não é muita coisa, como algumas pessoas pensam. Eu sou escolhido de Deus, tudo bem, mas os escolhidos de Deus também vão para o inferno. Se não se converter, se não continuar, se não permanecer firme, se não ir até o fim da jornada, perseverando, confiando em Deus, no final, escolhido ou não escolhido, vai para o beleléu, como diz o ditado. Então não bata no peito dizendo, eu sou escolhido, porque Jesus diz assim, olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, por isso que eu disse para vocês, naqueles dias, quem dissesse que Jesus era o Senhor, entraria, porque só os salvos falaria. Mas Jesus, quando disse, ele disse para todas as épocas, em Mateus 7, 22, se me fala de memória, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas quem é que vai entrar no reino do céu, Jesus? Aquele que faz ou que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muita gente diz, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e eu sou servo dele. E daí? Talvez é servo, mas não é filho. Talvez é servo, mas não pertence a ele. O que é servo? É um prestador de serviço. Não significa que tem alguma ligação familiar, uma ligação conjugal, uma ligação de sangue. Ser servo é importante. Quem é servo de Deus? Qualquer pessoa que prestar serviço no reino do céu. Pode ser Faraó, pode ser Nabucodonosor, se estiver prestando serviço à obra de Deus. Se chega um ímpio aqui e diz, eu trouxe aqui uma cesta básica para o pastor Nilton doar, eu trouxe aqui o dízimo, essa pessoa está sendo serva de Deus, mas isso não ajudará ela em nada a entrar no reino dos céus. Ela está sendo serva, mas o mais do que ser servo de Deus é ser filho, porque fala que somos gerado por Ele. Ser gerado por Deus, isso fala do novo nascimento que o servo pode não experimentar. Teve um homem que libertou o povo da Babilônia, permitindo que eles voltassem para as suas terras e reconstruíssem os muros da cidade. Esse homem foi chamado de Cristo. A mesma palavra é chamada de ungido, que é o mesmo termo aplicado para a palavra Cristo, que quer dizer ungido, chamado Ciro. Ele nunca se converteu, mas foi chamado de ungido de Deus. O próprio Deus falou, o meu ungido. Mas ele não era salvo. Então,
dizer que Jesus é Senhor, porque presta algum serviço, não é tudo. O próprio Jesus disse: por que vocês me dizem, fala que eu sou o Senhor de vocês, e vocês não fazem o que eu mando? A gente faz algumas coisinhas para Deus, e aí nós somos Senhor, somos seus. Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos, seu súdito. Mas naquilo que faz parte da nossa dedicação e aplicação para lhe agradar, a gente falha, mesmo prestando serviço a Ele. Porque fazer a obra de Deus não significa fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é fazer a obra, mas fazer a obra não significa a mesma coisa. Então, todos que agradam a Deus faz a obra de Deus, mas nem todos que fazem a obra de Deus estão lhe agradando. Porque tem vários propósitos e finalidades quando alguém está fazendo algo para Deus. Por isso ele fala assim: olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ele não estava dizendo que a pessoa não era servo dele, mas ele diz: aquele que faz a vontade. Mas qual é fazer a vontade? Aí ele fala assim: olha, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu fiz milagre. Olha o servo aí, recebeu dom e capacitação para fazer até milagre. Ele como servo, quando você prega, você está sendo servo. Quando você ora para Deus curar alguém, você está sendo servo. Quando você pede um dom a Deus que tem a ver com serviço, com ministração à vida das outras pessoas, você está sendo servo. Tudo bem, mas isso não significa ainda que entrará no reino do céu. Então vamos dizer para mim assim: é interessante que quando Jesus fala isso, ele não disse que alguém disse para outro alguém que Jesus é seu Senhor. Ele disse assim: olha, nem todo que me diz. Ele não disse assim: olha, nem todo que fala que eu sou o Senhor dele. Porque alguém pode dizer que Jesus é o Senhor dele para você, dizendo que Jesus é o Senhor dele. Mas aqui em Mateus ele está dizendo nem todo aquele que fala diretamente para mim. Porque falar um para o outro é muito fácil a gente falar. Mas tem muitas pessoas que, no caso Jesus está falando, nem todos que me dizem. É quando nós dobramos nosso joelho, ou alguém falando em qualquer lugar, né, em oração, fala para Deus: Deus, ó Jesus, tu és o meu Senhor, eu sou teu servo. E Jesus fala: e daí, se você não tiver um encontro real comigo, pode curar no meu nome, expulsar no meu nome, libertar no meu nome, mas comigo você não terá parte. Por quê? Porque eu nunca te conheci. Apartai-vos que praticais a iniquidade. Então, mais importante do que ser servo é ser filho de Deus. Todo servo é prestador de serviço. Para ser servo é prestador de serviço. Talvez o filho nem é. Por quê? Tem que ser servo também? Sim, mas às vezes a oportunidade não permite. Alguém se converte na cadeira de roda, cego, às vezes mudo, não consegue escrever, nem falar, nem aconselhar, nem andar. Essa pessoa não pode dizer que é serva de Deus. Ela não tem utilidade no sentido físico que podemos ver, a não ser no seu pensamento ela orar. Mas isso não define ela como serva, simplesmente porque no pensamento ela ora por alguém. Isso não se define ela apenas por isso. Isso é muito mais do que isso. Mas ela pode ser serva de Deus. Alguém se converte como aquele homem na cruz. Aquele homem disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele não foi servo de Deus nem por um minuto, aquele ladrão na cruz. Mas lá na cruz ele se tornou um filho de Deus. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, se alegre por ser filho. Não é a condição de servo que leva o nosso nome a ser escrito no livro da vida, mas sim a condição de filho. O discípulo de Jesus saiu na condição de servo para fazer a obra. Os demoniados se prostravam diante dele, os demônios se sujeitando a eles. Eles ficaram todos alegres por causa da autoridade que eles tinham para expulsar os demônios, e falaram para Jesus: olha, no teu nome os demônios se humilham diante de nós. Mais ou menos assim. Jesus falou: não fica alegre por causa disso não. Fica alegre por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. A gente se alegra muito quando faz a obra de Deus, não tem problema quanto a isso. Mas a alegria maior que nós devemos ter é saber que lá no céu o nosso nome está escrito.
Então a gente dizer que Jesus é o Senhor e não lhe agradar, mesmo fazendo a obra, porque a gente pode fazer e não agradar, não agradando, por causa das nossas motivações, a gente faz porque quer que alguém veja, a gente faz para ficar famoso, a gente faz porque alguém vai nos recompensar, alguém vai nos retribuir, alguém vai nos elogiar. A gente faz com esse propósito, não terá nenhum valor, exatamente nenhum valor para Deus. Por isso ele falou: quando você for dar esmola, não sai contando para todo mundo que você está dando esmola. Mateus capítulo 6. O que faz uma mão, não conta a outra, é isso. Não sai dizendo. Quando você tiver sua vida individual com Deus, vida individual, porque coletiva é diferente. Quando você tiver sua vida individual com Deus, não precisa os outros ficar sabendo que você está jejuando. Não faça para que as pessoas saibam. Não é proibido de se dizer. Se tiver necessidade, fale. Se houver necessidade. Mas nos fariseus, não tinha necessidade. O jejum era individual. Não era o jejum estabelecido por Deus pela lei de Moisés, que era uma vez só por ano. Eles faziam 2 vezes por semana. Ia para a rua sem pentear o cabelo, sem lavar os olhos, sem ungir com azeite, com nardo, que era o costume daquela época, e todo mundo sabia pela cara dele desfigurada que ele estava passando fome, só para o povo olhar para eles, e esses aqui são os verdadeiros homens piedosos. Jesus diz: quando vocês for fazer isso, não precisa fazer como os hipócritas que fazem para ser visto. Também nas orações, quando você for orar, Jesus está falando da sua oração particular, é a oração sua, a sua oração individual. Não precisa os outros ficar sabendo o que você está pedindo na sua oração individual. Entra no seu quarto e ora em secreto. O teu pai que está vendo o que você está falando em secreto, ele te recompensará. Precisamos termos, meus irmãos, uma vida com Deus. E a gente pensa que a vida com Deus é só assim: eu estou indo todos os cultos. O culto não é para ninguém vir para a igreja, não é para ser crente. Porque eu sou crente, eu venho à igreja. Você vem cantar, não é para ser crente. Porque é cristão, você canta hinos de louvores a Deus. Você lê a Bíblia, não é para ser crente, mas porque Jesus te salvou, você lê a Bíblia. Então você está vindo aqui, não é para dizer que você é melhor do que ninguém, e porque você está em busca de uma melhoria que no mundo não te apresentou, apesar de alcançar também, mas porque Jesus mudou a sua vida, te fez uma nova pessoa. Quando você ouve falar que a igreja vai estar reunida em um prédio, você fala: eu quero também estar lá, porque Ele me salvou, me perdoou, transformou a minha vida, e eu vou ter uma chance no coletivo cultuarmos a Deus juntamente com meus irmãos. Um vai edificando o outro. O apóstolo Paulo fala assim: olha, irmãos, quando vocês ajuntais para edificação um do outro, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ele também diz assim: vós que desejais dons espirituais, sobejai neles, seja o máximo usado através desses dons para a edificação da igreja de Jesus. Então nós devemos ter uma vida com Deus e vida com os nossos irmãos. Porque quando fala de dons espirituais, não é uma vida com Deus, é uma vida com os irmãos. A nossa vida espiritual, nossa vida de caráter, recebemos de Deus e isso é transmitido às pessoas. A vida do fruto do Espírito é a nossa relação com Deus e reflete na vida das pessoas. Quando eu recebo dons espirituais, é uma capacitação para lidar com pessoas. A minha capacitação espiritual, no sentido de dons, ela não me facilita ser melhor, mais crente, ser mais fiel, me facilita ser mais capaz, mas essa capacidade não é no sentido de eu me tornar como pessoa alguém melhor, mas eu fazer com mais excelência aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas tudo isso tem a ver com servo. Eu tenho que fazer com excelência, mas muito mais o que eu preciso ser, que é a qualidade de filho. O que eu sou?
filho de Deus. O que faço? Faço a obra do Senhor. Então, nessa noite reflita, o que é que você é? O que nós somos? Somos servo e filho? Somos apenas filho, que é aquele que não faz nada? Mas, se está tendo a oportunidade de fazer e não faz, está pecando, como diz a Bíblia. Eu sou filho, sou servo, sou as duas coisas. O que eu sou nesse universo para o qual Deus me chamou? Eu chamo Deus de Senhor. Por que é que eu chamo? É porque Ele é o meu Senhor? Ou é porque apenas eu reconheço a grandeza do seu nome? Porque o sentido de reconhecer Deus como Senhor, de forma que agrada a Deus, não é reconhecendo que Ele é soberano apenas. É a condição de que eu me coloco diante dele dizendo: eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade, porque tu és o meu Senhor, por isso vou fazer o que tu queres. Nós precisamos ser duas coisas, na verdade. Aquela pessoa que fica sentadinha no banco e fala assim: eu não dou trabalho na igreja, mas também não faz nada de bom, está em falta com Deus. Eu não faço, mas também não atrapalho. Está errado, redondamente errado. Eu não atrapalho ninguém, fico quietinho no meu lugar. A Bíblia diz: Ele nos chamou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o servo tem o seu valor na prestação de serviço, mas ser só isso não é o que Deus busca em nós. Ele busca em nós sermos seus filhos, que é o novo nascimento, sermos gerados. Por que tem tanta gente que faz tanta obra de Deus e tem 24 horas a pessoa se desvia, mete os pés pelas mãos e diz que não quer saber de igreja, nem de pastor, nem de ninguém? Que era uma pessoa que era apenas serva. O filho dificilmente sai da presença do pai. Agora, aquele que acha que é filho, mas é apenas prestador de serviço, com facilidade se decepciona, porque quem é prestador de serviço vive em busca de galardão, de recompensa, de troca de favores. Agora, o filho, ele não vive, o verdadeiro filho, ele é grato já pelo que tem recebido, pela posição que ele alcançou. Ele é reverente. Ele não chega com exigência, ele reconhece a grandeza do seu pai. Agora o servo quando faz a obra de Deus, ele já faz esperando, e daí o que vai me dar em troca? O servo sempre busca recompensa pela sua fidelidade. O filho, ser gerado pelo seu pai, já é suficiente para ele ter alegria de adorá-lo a Deus. Então, dizer que Jesus é Senhor não é tudo, se verdadeiramente não formos prestadores de serviço. Mas, como eu disse, o mais importante ainda não é ser servo, mas é ser filho de Deus. É o que nos dá a convicção de que, apesar da nossa fraqueza, quando Jesus voltar, Ele nos levará para o céu. Como eu disse antes, quem é filho de Deus é aquele que nasceu de novo, é aquele que é guiado pelo Espírito, é aquele que recebe o Espírito. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nem todos recebem o Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 17, Jesus disse para os seus discípulos assim: o Espírito que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não conhece e não vê. Mas vocês conhecem, porque Ele, o Espírito Santo, habita com vocês. Isso antes da descida mesmo de Pentecostes. Habita com vocês e estará futuramente, aconteceu no dia de Pentecostes, em vocês. Também em Romanos capítulo 8, se você tiver com essa Bíblia aberta, vamos ver que nem todo crente é filho de Deus. Nem todo crente ou que se diz crente é filho de Deus. Vocês acham que todos que se dizem cristão é guiado pelo Espírito Santo? Sim ou não? Que se diz cristão, não.
E se diz cristão, pode ser batizado nas águas, pode cantar, profetizar, profecia, pode até se cumprir. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Romanos 8,14, o que é que diz? Diz assim, 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E lá em Romanos também, no 8, ainda em Romanos 8, 9, se você tiver com a Bíblia aberta: vós porém não estáis na carne. Paulo está falando para crente aqui, não para os ímpios, mas no Espírito. Se é que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que é a mesma coisa, esse tal não é dele. A quem aí você faz uma pergunta nessa noite: eu até faço a obra de Deus e digo que sou filho de Deus, mas pense assim com você mesmo: quem garante que você pertence a Deus? Vir à igreja? Não garante. Ser batizado? Não garante. Vir à igreja, os cultos, dar dízimo, oferta, cantar no grupo, pregar, não garante. O que nos faz pensar que somos filhos de Deus? Porque a gente sente arrepio? Qualquer pessoa ímpia que entrar aqui, porque a glória de Deus está aqui, pode sentir arrepio e sair até mais leve, mas isso não torna ele filho de Deus. Falar em línguas estranhas também não torna ninguém, porque até o diabo imita e fala línguas estranhas. Então por que a gente está dizendo para todo mundo que é filho de Deus? Pode observar que tem a ver com essas coisas que eu estou falando aqui. Porque vinha à igreja, porque se batizou, porque toma ceia, mas nada disso garante. O que garante é qual Espírito habita em nós. O Espírito de Deus, ou o Espírito do maligno, o Espírito do mundo, o Espírito humano. Quem é que conduz a nossa vida? Quem é que dirige nossos passos? Porque, como eu disse, vou voltar, fazer a obra de Deus, a pessoa ser talentosa, ela faz a obra de Deus, assim como ela faz a obra do diabo em qualquer lugar onde ela estiver, porque muitas pessoas são bastante ativas, e isso muitas vezes é um talento natural, nem sempre é um dom ministerial ou espiritual, e ela acha que ela é de Deus, porque ela faz muito a obra de Deus. Mas o que vai garantir a nossa entrada no céu é sermos guiados pelo Espírito de Deus, que nos faz andar de acordo com a vontade dele. É momento de nós nos preocupar, meus irmãos. Será que somos mesmo filhos de Deus? Quem é que nos guia? Quem é que nos conduz? Quem é que nos dirige? Quem é que fala na nossa boca? Quem é que manda no nosso corpo? Quem é que manda nos nossos pensamentos? O que é que a gente assiste? O que é que a gente lê? O que é que a gente joga? O que é que a gente brinca? O que é que a gente fala com as pessoas? Como é que a gente trata as pessoas? Como é que a gente trata a esposa, o marido, o pai, a mãe, o patrão? É nesse universo, as características que vai aparecer isso, é que vai dizer quem é guiado pelo Espírito Santo e quem não é guiado pelo Espírito Santo. Então, quando alguém disser para você, você é filho de Deus, pense consigo assim: olha, eu só sou filho de Deus se eu for guiado pelo Espírito Santo. Se eu estou percebendo que o Espírito Santo, nem sei se eu tenho ele morando em mim, provavelmente você não é mais ou nunca foi filho de Deus. Não é conhecido de Deus. Alguém diz assim: olha, o mais importante é a gente conhecer a Deus. Não. O mais importante é ser conhecido por Ele. O mais importante não é conhecer a Deus. É importante, mas o mais importante é ser conhecido dele. Por isso Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem eram essas pessoas? Operava milagres e maravilha no nome de Jesus. Conhecia Jesus, usava o nome de Jesus, mas Jesus disse: mas eu não conheço você, eu não ando com você, eu não aprovo você. Então nós precisamos estreitar às vezes a nossa vida com Deus. Sentir Deus na igreja não é sinal que ainda somos filhos, é os nossos passos, não é o que acontece aqui que vai dizer que você é filho, não
ser cristão não tem a ver com a nossa ligação. É apenas uma consequência do que somos. Por isso, João diz assim: aquele que diz que ama a Deus, religioso, fala com Deus, ora, religião, mas odeia, horizontal, seu irmão, é mentiroso, e ele não é verdade, não conhece a Deus, ainda está em trevas. Você deve conhecer alguém que adora brigar, contender, entrar numa contenda e para sair dar um trabalho. É porque está faltando a filiação. É porque apesar de ser talentoso, talentosa, dá fruto no reino do céu, é disso e missa, fala em ter mistério, entra até no reteteco e fala por aí. Mas se Jesus voltar, não sobe. O que é mais importante é ser filho de Deus. Quem é que nós somos, igreja? Quem é que nós somos? O batismo não garante a salvação. Vir em todos os cultos, ser dizimista, ser fiel, tudo que o pastor falar, não garante. O que garante é ser conduzido pelo Espírito de Deus. Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo? Quem é habitado? O Espírito de Deus ainda habita em você. E se Ele habita em nós, a nossa maneira de ser é diferente. Os dons espirituais muda o que fazemos. O fruto do Espírito muda quem somos. É mais importante ser do que fazer. Mas ao ser, se repercute na nossa vida de maneira tal que a gente não se contenta apenas em ser. A gente passa a fazer. Como diz a Bíblia, pelos frutos se conhece. Se conhece o quê? Pelos frutos se conhece a árvore. Se não dá fruto, será cortado e lançado fora. E se der fruto e fruto for mal, também será lançado e cortado fora. Que o fruto tem a ver com servo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, não sabe? Aquele, pois, que sabe fazer o bem, trabalhar, ser servo, foi capacitado, foi chamado, Deus pediu, que sabe fazer, porque o Espírito de Deus nos ensina, e não faz, está cometendo o pecado, que é o chamado pecado de omissão. Não é o pecado de ofensa, é o pecado de omissão. Então, queridos irmãos, Igreja de Jesus, nós não podemos deixar que as fases da nossa vida nos sucumbe de maneira tal que a gente apenas sobra um título de servo e o vício, muitas vezes, de chamar Deus de Senhor. Nós precisamos ser mais do que isso. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele falou assim: quando vocês for orar, direis assim: Senhor nosso, é isso? O que é que ele diz? Pai nosso que estás no céu. É a ligação de intimidade e de filiação, está em ser filho de Deus. O próprio Jesus, que não era o Pai, ele quis ter mais intimidade do que a ideia de Senhor e servo. Eu não chamo mais você de servo, mas de amigo. Não quer dizer que nós não somos servos de Deus, não é isso. Mas Jesus, no seu relacionamento com os seus discípulos, ele na condição de homem, ele não quis se mostrar alguém assim: olha, eu o tempo todo eu estou acima de vocês, hein? Ouça, hein? Ele quis ter um entrosamento, e isso só se consegue quem é filho. Porque vai ter amizade, vai ter aproximação, vai ter o entendimento, vai ter a revelação da mente do seu pai, que tem amizade com o seu filho. Precisamos atentar para isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Nós não podemos vacilar. Nós vamos ficar esse tempo aí, muitos irmãos, sem congregar. E que nos torna o diferencial é saber que não é o que somos aqui ou o que fazemos aqui que define quem somos. Não é o que é demonstrado aqui, é lá fora. A verdadeira igreja sobrevive qualquer crise, qualquer pandemia, mesmo que ela tenha altos e baixos. Sim, se você ler a história da igreja nunca foi nivelada ou só subindo. A igreja teve altos e baixos. Os mais altos homens, os homens mais consagrados da história, eles tiveram seu momento de crise na vida em diversas áreas, mas no final eles venceram.
eles lutaram. E como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se não chegou o final do seu combate, da sua carreira se acabar, continue lutando. Nós vamos sair para fora dessas paredes. Não vamos ter tanta liberdade por algum tempo. Mas, como eu disse, vamos sobreviver. Porque nós somos filhos de Deus. E Jesus disse, quando for orar, Ele não disse assim, olha, quando vocês forem cultuar, quando vocês forem na reunião, quando vocês forem no templo, que na época não tinha igreja, quando vocês forem na sinagoga, não, quando você for orar, direis assim, Pai nosso que está no céu, e você, quando tiver sua oração em particular, entra no quarto da sua casa e fala com o vosso Pai. Ele sabe da sua necessidade, mas por que é preciso falar? Porque a oração é muito mais do que transmitir necessidade para Deus, ela é relacionamento de pai e filho. Essa palavra frisa muito isso, porque nós nos sentimos muito mais servo do que filho. E isso é perigoso, porque o contentamento do servo vem quando ele conseguiu realizar e dar certo alguma coisa. Mas aquele que é filho de Deus, mesmo quando ele não conseguiu fazer nada, mesmo quando deu tudo errado, ele continua com sua convicção, porque apesar de na sua condição de servo ter dado errado, na sua condição de filho, ele continua tendo ligação com o seu Pai. Fica de pé para a gente orar ao nosso Deus. Tem alguém nessa noite que está afastado e quer se reconciliar? Não conheço todo mundo que está aqui. Se tiver alguém, tem a oportunidade de dar sinal com uma das suas mãos e receber oração, que queira aceitar Jesus como seu Salvador, ser cristão ou se reconciliar. Se tiver alguém, levanta uma das suas mãos, se reconciliando com Deus. Tem alguém entre nós que quer fazer isso? Se tiver, você tem a chance de fazer isso, porque nós não sabemos quando Jesus virá. Pode ser que ele venha agora nessa crise, né? Porque agora que verdadeiramente, agora que vai revelar quem verdadeiramente é cristão. Nessa crise. Vou aproveitar que não estou tendo cargo na igreja e vou fazer, porque aí o pastor não tem como me disciplinar. Eu não tenho como ficar sem reger, sem tocar, sem pregar, porque agora não tem culto mesmo. O verdadeiro cristão não vai pensar deste modo. Agora eu vou viver bem daquele jeito, porque não faz diferença. Ninguém nem sabe que eu sou crente. Agora é a hora da luz brilhar. Quando é que a luz brilha mais? É quando o sol está quente ou quando é noite? Então, por isso a Bíblia diz que nós somos luz da onde? Você é luz de quem? Da onde? Nós não somos luz um do outro, sabia disso? Nós somos luz de quem? Do mundo. O mundo precisa da nossa luz. E se o mundo olhar para nós e não conseguir ver essa luz, como é que vai ser iluminado? Não vai. O mundo precisa sentir vergonha de seus pecados olhando para você. Olha, olhou para a nossa irmã Vitória, uma mocinha amiga dela, e falou: eu tenho até vergonha quando eu me olho comparando com a Vitória, que ela se veste tão comportadinha, e eu aqui com esses farrapos. Ela precisa sentir vergonha do pecado dela. Olha, eu me sinto vergonha porque eu falo muito palavrão, e quando eu ouço a Vitória falar, que ela às vezes não é de falar muito em alguns momentos, mas quando ela fala, ela só fala de hino, de Bíblia, de Deus, dos irmãos, de pastor, das coisas boas que acontecem. Então eu preciso conhecer o Deus da Vitória. Isso é ser luz do mundo. Eu quero ir na igreja ainda que a Vitória não me chamou ainda, mas eu quero ir lá, porque eu percebo que ela é diferente de todas as minhas amigas, inclusive de umas que dizem que é crente também. Isso é ser luz, meus irmãos. De vez em quando fala assim: olha, esse dia encontrei a Vitória com o celular, né? E eu olhei que o celular dela, ela estava lendo a Bíblia, vendo um vídeo de pregação, enquanto no celular só tem piada, pornografia e besteira. Se alguém achar seu celular, suas mensagens, seus vídeos, poderá dizer com certeza: esse celular é de um servo de Deus, alguém que é luz. Ou será que alguém vai dizer assim: oh, meu Deus do céu, o nome aqui diz que é crente, mas
Os vídeos que tem aqui eu tenho vergonha de mostrar para o meu pai e para minha mãe. Alguém pode deixar o seu celular e ver todas as suas mensagens? Você pode passar pelo polígrafo? Pode. Ou tem aquele caderninho 7 chaves que ninguém pode encontrar, que você coloca todas aquelas coisas que até o diabo se escandaliza. O Filho de Deus é diferente, porque Ele é luz, aonde Ele estiver. Como diz a linguagem do Espiritismo, Ele transmite uma energia positiva. Mais ou menos assim. No Espiritismo chama de energia. Mas você não precisa de energia. Você precisa da presença do Espírito Santo. Se alguém encontrar você com fone de ouvido e tirar o fone antes de você desligar e colocar no ouvido dela, o que é que ela vai ouvir? Vai ouvir um hino de louvor a Deus? Ou vai ouvir um pancadão, um funk, um negócio parecido que é que ela vai ouvir? Quem é que nós somos, igreja? Ah, eu sou servo de Deus porque na igreja eu toco, eu prego, eu grito, eu esperneio, eu sou até renovado na presença de Deus ou na igreja, sei lá. Não, isso não é tudo. Quem é que nós somos no meio das trevas? Quanto mais você estiver no lugar que as coisas estiverem ruins, é aí que a sua luz vai brilhar na presença de todos. Deus não precisa da tua luz, a igreja também não precisa da tua luz. Quem precisa da tua luz é o mundo que está em trevas. Então vamos fazer diferença, e nessa crise o nome do Senhor vai ser exaltado. Precisamos ser a verdadeira igreja na presença do Senhor. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esse culto com os jovens, que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance cada dia, que a luz do Senhor possa brilhar em nossos corações e nossa mente, que o Senhor possa nos converter. Se a nossa luz estiver apagando, Senhor, não deixe se tornar em trevas. Venha renovar as nossas forças, nossa vida, que possamos sermos mais do que servos, sermos filhos teu. Ó Deus, derrama a tua presença na vida de todos os irmãos nessa noite, na vida de cada um de nós. Precisamos, ó Pai, sermos cheios da tua presença, capacitados para fazer a tua obra, mas cheios também do fruto do Espírito, para ultrapassar as cadeias, as barreiras, nessa crise que vem por aí. Ó Deus, estaremos, ó Pai, restringidos, sem possibilidade de estar cultuando neste lugar, mas que na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, possamos anunciar o nome do Senhor através do testemunho de filhos. Manifesta a sua glória na vida da tua igreja, chacoalhe o coração da tua igreja, coloca temor no coração da nossa igreja, da igreja do Senhor, da nossa mocidade, das irmãs, dos irmãos dos obreiros, que a nossa vida seja, Pai, diferenciada neste mundo de podridão. Ressuscita aqueles que morreram espiritualmente, acorda os que dormem. Senhor, fala a cada coração, que a tua palavra não venha voltar vazia. Senhor, converte-nos e nós nos converteremos a ti. Seja com todos, grandes e pequenos, derrama a unção do teu Espírito, da força, da ânimo, da coragem, ó Deus, nesse penúltimo culto desse período. Amanhã, Deus, a igreja em vários lugares estará cultuando nessa região de Sorocaba, mas a partir de segunda-feira teremos dificuldade, mas as mãos do Senhor estarão sobre a tua igreja e ela permanecerá firme, porque quem conduz a tua igreja é o teu Espírito Santo, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus, e você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Agradeço minha oportunidade. Deus abençoe pelo convite em nome do Senhor. Salve, amada igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando, né, o pastor Ailton, que ele continua pregando essa palavra, e que nessa noite que nós podemos sair daqui e levar essa palavra e aprender a cada dia a praticar ela na nossa vida. Eu peguei a minha parte, né? E eu quero ser filha. Aleluia, Jesus. Que Deus possa